Olá para todas e todos. Olá, pessoal! O Jornal Pedagógico é uma realização da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação do Distrito Federal. Nesta edição do Jornal Pedagógico, falaremos de metodologias que auxiliem no planejamento de aulas na educação remota, entraremos no universo da educação infantil e outras curiosidades. Agora, no Jornal Pedagógico. Com o objetivo de garantir as práticas pedagógicas durante a pandemia, a maioria das instituições em todo o mundo está recorrendo ao desenvolvimento de atividades remotas ou à intensificação do uso de plataformas virtuais. De maneira geral, ao recorrer a ferramentas virtuais disponíveis, existe uma forte tendência dos professores e professoras optarem pelas práticas pedagógicas de abordagens mais tradicionais. Para manter a motivação dos estudantes em tempos de coronavírus, entretanto, a aplicação de metodologias ativas em ambientes online pode ajudar os estudantes a se manterem engajados em suas atividades e ainda garantir um aprendizado significativo. Aqui vamos apresentar 3 estratégias pedagógicas que podem compor o planejamento de um docente. A aprendizagem baseada em vídeo é uma realidade em todo o mundo e com maior efetividade quando há a democratização de aparelhos tecnológicos e cobertura de internet de qualidade. Essa metodologia é pautada no uso de audiovisual que alteram a passividade dos vídeos tradicionais para altamente interativos. Nesse contexto, é possível utilizar animações como infonográficos e textos, cenários, explicações de conceitos por meio de narrativas visuais e textuais que podem compor a explicação dos conteúdos. Formatos de webséries para criar experiências de aprendizado de alto impacto, ferramentas de conversas ativas durante a transmissão e a interação com especialistas podem gerar muita motivação e aprendizado. Já o fórum invertido, dependendo do comando da atividade elaborada pelo professor e pela professora, como a disponibilização de uma situação-problema ou pergunta relevante e desafiadora, será uma atividade capaz de desenvolver o raciocínio crítico, troca de ideias, compreender conceitos científicos essenciais e, acima de tudo, compartilhar conhecimento de forma ativa e colaborativa. A atuação do professor e da professora no fórum reside no papel de tutor ou tutora da curiosidade, ou seja, atua oferecendo conteúdos de inspiração que despertem a curiosidade, a necessidade de aprofundamento e a vontade de saber mais sobre determinado assunto. O Fórum Invertido é uma proposta de aprendizagem ativa na qual gera muito engajamento do estudante por meio do levantamento de questões sobre o tema proposto. A terceira das metodologias ativas que apresentamos aqui e que pode ganhar mais impulso em tempos de coronavírus é a gamificação. Gamificação não se trata de jogos de videogame ou jogos digitais educativos. O termo gamificação é, na verdade, utilizado para representar um conjunto de atividades organizados com base na mecânica dos jogos, com o intuito de engajar pessoas para resolverem problemas e melhorar o aprendizado. A gamificação pode, em alguns casos, envolver o uso de aparelhos eletrônicos como tablets, computadores, smartphones, embora não sejam uma exigência para gamificar uma turma. Você pode ver as sugestões e um guia sobre os efeitos do coronavírus na educação no www.desafiosdaeducação.grupoa.com.br. De todas as modalidades da educação básica, é possível que a educação infantil e o ensino fundamental anos iniciais sejam as que tenham maiores desafios nas adequações pedagógicas dos processos de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia. A negociação dos tempos nessa faixa etária passa pelo convencimento de que o período em casa não é de férias. Não podemos imaginar que o planejamento de uma aula presencial possa funcionar à distância em que a criança realizará as atividades,
sem interação com seus colegas e olhar especializado do professor e da professora. Devemos pensar também que atividades pouco lúdicas ou que exigem muita exposição ao computador podem aumentar a sensação de isolamento e o cansaço emocional. As crianças da educação infantil estão tendo seu primeiro contato com as atividades pedagógicas agora. E, positivas ou negativas, essas impressões as acompanharão por toda a vida. As crianças menores são as que mais sentem falta da escola, principalmente porque, nesta fase do desenvolvimento, a aprendizagem mútua, baseada na interação e nos afetos, é intransferível. Como as famílias, no período de quarentena, têm sido responsáveis pela orientação das atividades, educadoras e educadores trabalham para sugerir o melhor formato, contribuindo para que as aprendizagens também ocorram em casa. Ressaltamos a importância da comunicação de qualidade entre professoras, professores, gestoras, gestores e familiares, para que se combine o melhor caminho, sempre com o propósito de ajudar as crianças. Essa comunicação pode se dar por plataformas digitais ou mesmo por meio de guias orientadores, que a escola pode disponibilizar aos responsáveis. A linguagem utilizada para a construção de um guia precisa levar em consideração o grau de escolaridade das famílias, para que o documento possa ser efetivo e tenha um alcance satisfatório. Informações socioeconômicas das famílias devem constar no projeto político-pedagógico da escola. A professora e o professor podem pensar em uma rotina semanal ou quinzenal para conversar com os responsáveis e ouvir sobre as dificuldades enfrentadas no acompanhamento dos processos e no desenvolvimento alcançado pelas crianças. Outro ponto importante são as atividades lúdicas, nas quais todos põem a mão na massa, tais como fabricações artesanais com materiais recicláveis, construção de cenários de palitos para encenar histórias, confecção de máscaras de personagens, criação de instrumentos musicais e brinquedos como massinha caseira, entre outras possibilidades. Será grande parceira para enriquecer as vivências e estimular a curiosidade, a autonomia e a investigação. E por falar em criatividade, sabe qual é a estratégia mais divertida e eficaz utilizada por artistas e professoras de séries iniciais? Você acertou se pensou nas contações de histórias. Algumas dessas histórias pertencem às tradições orais, como causos contados, e outras são produzidas a partir da literatura. Mas todas elas ensinam pelo encantamento e nos ajudam a acessar o universo lúdico das crianças, sem falar no leque quase infinito de atividades pedagógicas que podem complementá-las. Para falar um pouco mais sobre isso, convidamos a professora e formadora do Centro de Vivências Lúdicas, Oficinas Pedagógicas do Recanto das Emas, Cláudia Nascimento, e o Cláudio Lopes, que é professor de música. Os dois também são contadores de histórias. Bem-vindos ao Jornal Pedagógico, a dupla do Flor de Cacau, composta pela Cláudia e pelo Cláudio. E para começar, a gente gostaria que vocês dissessem um pouco sobre como que a contação de história pode ser uma pedagógica importante para o desenvolvimento das crianças. Olá, é um prazer estar aqui para falar sobre contação de história como estratégia de desenvolvimento das crianças, é porque essas narrativas desenvolvem a criatividade, a imaginação, o senso crítico, a brincadeira com faz de conta, desenvolve e explora a cultura, a diversidade, amplia a visão de mundo dessas crianças. Porque, inclusive, com a contação de história, as crianças, é possível ensinar para as crianças novas linguagens, novas formas, novas visões de mundo, e você consegue, inclusive, trabalhar questões emocionais com as crianças. Por isso, esse embasamento pedagógico da contação de histórias e a importância das histórias na educação e na formação das crianças. E que orientações podemos dar às famílias para que elas possam aproveitar o momento de contação de histórias, estimulando o desenvolvimento das crianças? Olha, seria interessante, em primeiro lugar, que as pessoas se apropriem das histórias. Então, essa relação do pai, da mãe, dos avós, tios, irmãos, irmãs,
com as crianças menores ou até as crianças maiores, com a contação de história, é importante nesse processo, porque com essa apropriação do que você está fazendo, como você está dizendo, dessa relação com o livro, torna esse processo importante. Inclusive, faz com que as pessoas se escutem. Então, eu falo e escuto. Esse desenvolvimento de tornar pessoas ouvintes e falantes nesse espaço de fala da criança, isso é muito importante na contação de história. Ela se manifestar. Inclusive, no nosso trabalho, quando a gente vai contar a história nas escolas, nas festas, a gente faz questão desse estímulo para que elas se manifestem, para que elas coloquem a opinião. Não é isso, Cláudio? Essa opinião delas. A importância dessa escuta ativa, da criança se perceber como indivíduo e perceber que ela tem voz, que ela é escutada. E à medida que ela se percebe dessa maneira, ela passa também a escutar os outros, né? Então, o valor da história fica diferente. Qualquer pessoa pode contar histórias, mas precisa ter essa intenção em querer contar algo, chamar a atenção. Para se contar uma história, a atenção tem que estar naquele que está contando. Por exemplo, se eu estou contando um fato corriqueiro, eu quero contar algo que aconteceu comigo ontem, eu vou falar assim: ei, nem te conto o que eu percebi ontem. Percebi que tem um buraquinho lá no fundo da parede. Então, todo o meu físico, o meu tom de voz muda. Então, para contar histórias, de repente, não precisa desse recurso, não precisa de estar com esse figurino que eu estou aqui. Mas algo em mim tem que fazer para chamar a atenção do outro. Sim, e aí, nesse momento, a gente percebe a importância, voltando, da escuta ativa e da apropriação. Porque se você lê a história uma primeira vez, quando conta novamente para a criança, tem um novo valor, um novo sabor. E aí você percebe que você muda a entonação vocal, você começa a criar personagens diferentes dentro da narrativa. E isso ensina para a criança uma nova forma de perceber a história, e aí você acaba se apropriando disso e entende a importância de um preparo. Não que não seja possível pegar um livro, abrir e começar a contar a história para a criança. Mas quando você tem um preparo, faz muita diferença. A contação de história vai despertar a oralidade, mas vai despertar também o prazer pela leitura. Então, é importante que a gente conte, mas que, de repente, com o uso do livro, né, você utilizar desse recurso visual, isso também é um estímulo para as crianças. E deixar com que a criança interaja com o livro enquanto objeto. Porque quanto mais íntima e quanto mais ela perceber essa relação, a importância da relação, do toque, de estar com o livro presente, de ter livros pela casa, isso vai mostrando para ela o quanto é importante o estudo, o quanto é importante a leitura, quanto é prazeroso, quanto pode ser divertido, né, se relacionar com o estudo dessa maneira. Muito legal, né, gente? Podem nos contar, então, o que é preciso para se contar uma boa história? Quem pode fazer uma contação? Pelo que eu disse, está predisposto a isso. A proximidade com quem você está contando, mesmo que você não conheça. Mas só o fato de você querer contar história e aproximar da pessoa, das pessoas que você está contando, já é o primeiro passo. Depois fazer uma entonação, dar sorriso, falar, o gestual, tudo isso é muito importante. O que mais, Cláudio? Sim, quando você pode, por exemplo, lançar a mão de recursos que você tem em casa. Às vezes usar uma colher, usar um garfo, um copo, uma panela, uma vasilha, alguma coisa qualquer, que se transforma em qualquer coisa. Às vezes 2 bolinhas de papel podem se transformar em personagens de uma história. E isso mostra para a criança essa possibilidade do lúdico, de uma criação de um novo universo, de um novo mundo. E em casa, o que é bacana é que você vai se aproximar com quem você está em casa. Então, que bacana, por exemplo, você estar com o seu tio, com a sua avó, interagindo, já tem um laço afetivo nisso. Então, a história vai ficar muito mais rica, e essa troca de experiência também. É isso aí, gente. Agradecemos pela participação e fica o desafio para você que está em casa ser uma contadora ou um contador de histórias também. Nós agradecemos, foi um prazer. Somos muito gratos pela oportunidade. Que o céu de Brasília é um espetáculo, todos nós sabemos. Mas você sabia que 460 espécies de aves podem ser observadas voando por este céu?
Isso é cerca de 1/5 de todas as aves registradas no país. Pois é, o grupo Observadores de Aves do Planalto Central Observáveis reuniu, nos últimos 15 anos, registros das diversas espécies que voam por aqui e agora disponibilizam 108 delas para a população. Para ver essas maravilhas da natureza, acesse www.avesdebrasilia.observarves.unb.br. Aves de Brasília é um projeto que nasceu da parceria entre a Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília com um grupo de passarinheiros, como carinhosamente se referem a quem se dedica à observação de pássaros. A parceria promete ser longa, já que a meta é catalogar todas as 460 espécies já vistas por aqui. O site é muito fácil de navegar, pensado para pessoas que não conhecem sobre o assunto e está organizado a partir dos ambientes em que as aves podem ser vistas com maior frequência. Além de fotos dos mais diversos tipos, o visitante também poderá ouvir os sons, o que torna a experiência ainda mais prazerosa. A iniciativa é também uma forma de homenagear os 60 anos de Brasília e não se preocupem, tem vida longa. Hoje, há 108 pássaros no banco de dados, mas a meta é dobrar o número até o final do ano e ainda disponibilizar informações em inglês e espanhol. Para quem é da educação, o site pode ser utilizado para observação, pesquisa e para tratar de temas como educação ambiental, sendo uma ferramenta rica. A documentação destas aves tem muita relevância para a produção de conhecimento e pesquisa. Aqui está o site novamente, www.avesdebrasilia.observaves.unb.br. Por todo o mundo, a pandemia provocada pelo novo coronavírus tem modificado a rotina das pessoas e criado novos hábitos. Mesmo com as bibliotecas e livrarias fechadas, movimentos em favor da leitura têm crescido nas redes sociais, mostrando que os livros, dos mais variados gêneros, são companheiros ideais para manter a mente ativa e saudável. Como a busca tem sido maior, a revista Bula reuniu em uma lista os 10 livros mais procurados nesse período de isolamento. Composta pelos grandes clássicos, a seleção abrange títulos como Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, A Peste, de Albert Camus, além de 1984, de George Orwell, Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago e O Conto da Aia, de Margaret Atwood. A lista completa, incluindo os resumos dos livros, você encontra em www.revistabula.com. O Jornal Pedagógico fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Ótima semana, gente. Cuidem-se. Até lá.